Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Daniel pelo olhar bíblico. Na perspectiva bíblica, Daniel é uma figura proeminente, descrito no livro de Daniel, parte do Antigo Testamento. Ele é retratado como um jovem hebreu de grande sabedoria, discernimento e devoção a Deus, que viveu durante o exílio dos judeus na Babilônia, por volta do século VI a.C. Alguns aspectos importantes da sua vida e caráter são destacados. Sabedoria e inteligência. Daniel era excepcional em conhecimento e habilidades intelectuais. Quando ele foi levado para a Babilônia com outros jovens judeus de nobreza, ele e seus amigos foram escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor. Daniel se destacou tanto em sabedoria quanto em entendimento, e por isso foi muito respeitado. Daniel capítulo 1, versículos de 17 a 20. Fé inabalável. Uma das características mais notáveis de Daniel é sua fidelidade inabalável a Deus, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Um exemplo claro disso é quando Daniel, mesmo sob a ameaça de morte, continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, desobedecendo o decreto do rei Dário, que proibia a adoração a qualquer deus que não fosse ele próprio. Daniel capítulo 6, versículo 10. Interpretação de sonhos e visões. Daniel é conhecido por sua habilidade de interpretar sonhos e visões, dons que ele sempre atribuiu a Deus. Ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor sobre uma estátua que simbolizava os reinos futuros, e também explicou a escrita misteriosa na parede durante o reinado de Belsazar, anunciando a queda iminente de seu império. Daniel capítulos de 2 a 5. Coragem e integridade. Daniel mostrou grande coragem em diversas ocasiões. Uma das histórias mais conhecidas sobre ele é a sua sobrevivência na Cova dos Leões. Daniel foi jogado na cova como punição por continuar orando a Deus, mas foi miraculosamente protegido e saiu ileso, evidenciando a sua fé e a proteção divina. Daniel capítulo 6. Profeta e visionário. Além de interpretar sonhos, Daniel também teve visões proféticas que antecipavam eventos futuros, tanto para o povo de Israel quanto para outras nações. Ele previu o surgimento e queda de impérios, e suas visões, especialmente sobre o tempo do fim, são consideradas de grande significado profético. Daniel capítulo 7, versículo 12. Em suma, Daniel é descrito na Bíblia como um homem de profunda fé, sabedoria e caráter irrepreensível. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo diante da perseguição, e foi usado por Deus para revelar mistérios e prever o futuro. Daniel pelo olhar histórico e arqueológico. A descrição de Daniel do ponto de vista histórico e arqueológico é mais complexa, pois a figura de Daniel, tal como descrita no livro de Daniel, é envolta em debate acadêmico. A narrativa bíblica contém elementos históricos, mas também inclui simbolismos, profecias e histórias que, para alguns estudiosos, parecem mais refletir a teologia e os conflitos do período do que uma descrição histórica precisa. Aqui estão algumas considerações sobre Daniel do ponto de vista histórico e arqueológico. Contexto histórico geral. Daniel, segundo a tradição bíblica, teria vivido durante o exílio babilônico, que ocorreu após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II, em 586 a.C. O relato bíblico coloca como um jovem judeu levado à Babilônia, onde ascendeu a uma posição de grande importância na corte de Nabucodonosor e outros reis. Este período é histórico e bem documentado, especialmente por fontes externas, como registros babilônicos e persas. O Império Babilônico e sua queda diante do Império Persa em 539 a.C. São eventos históricos confirmados por diversas fontes, incluindo as inscrições cuneiformes e os registros arqueológicos. No entanto, a figura específica de Daniel e seu papel nesses eventos não tem, até o momento, confirmação direta em achados arqueológicos ou fontes históricas independentes. Debate sobre a composição do livro de Daniel.
Os estudiosos acreditam que o livro de Daniel tenha sido escrito ou compilado entre o século VI a.C. e o século II a.C., com muitos especialistas defendendo uma datação mais tardia, próxima ao período da revolta dos Macabeus, por volta de 164 a 167 a.C. O livro reflete uma visão apocalíptica e simbólica, com profecias que podem estar relacionadas ao domínio helenístico, especialmente ao reinado de Antíoco IV Epifânio, que perseguiu os judeus no período helenístico. Esses estudiosos sugerem que Daniel talvez não tenha sido uma figura histórica real, mas uma personagem literária criada ou adaptada para inspirar os judeus em tempos de opressão, especialmente durante a dominação helenística. Nesse contexto, o livro teria sido escrito como uma forma de resistência à opressão religiosa e política. Arqueologia e Nabucodonosor. Embora não haja evidências diretas sobre Daniel, o contexto histórico em que ele é descrito tem sido extensivamente estudado. Inscrições e achados arqueológicos confirmam a existência de Nabucodonosor II, 562 a 605 a.C., e de sua vasta construção em Babilônia, como os jardins suspensos, caso tenham existido, e as muralhas monumentais. Documentos babilônicos também mencionam figuras judaicas na corte babilônica, o que torna plausível a ideia de que alguns judeus, como Daniel e seus amigos, pudessem ter ocupado posições elevadas na corte. Os reis medos e persas. A narrativa bíblica menciona reis como Dário, o Medo, Daniel capítulo 5, versículo 31, cuja identidade é incerta. Historicamente, Ciro, o Grande, da Pérsia, foi o responsável pela conquista de Babilônia, e o papel de Dário não se alinha perfeitamente com os registros históricos disponíveis. Não há registros independentes que confirmem a existência de um Dário, um Medo, sugerindo que essa figura pode ser uma construção literária ou uma confusão histórica. Interpretações históricas. O livro de Daniel contém visões e profecias que muitos estudiosos entendem como referências codificadas a eventos históricos que aconteceram após o período em que o personagem Daniel teria vivido. Por exemplo, a visão da estátua com os diferentes materiais, Daniel capítulo 2, é frequentemente interpretada como uma referência aos impérios babilônico, Medo, Persa e helenístico. Esse tipo de interpretação sugere que o texto foi escrito retrospectivamente, refletindo uma visão teológica da história. Conclusão. Historicamente e arqueologicamente, a figura de Daniel, tal como descrita na Bíblia, não possui confirmação direta fora do texto bíblico. Seu contexto geral, o exílio babilônico, a ascensão e queda dos impérios babilônico e persa, é bem documentado, mas a historicidade de Daniel como indivíduo é incerta. Para muitos estudiosos, o livro é mais simbólico e teológico, refletindo as esperanças e lutas dos judeus em tempos de crise, particularmente durante o período helenístico, séculos depois dos eventos narrados. A arqueologia até agora não encontrou evidências diretas que confirmem a existência de Daniel, mas a pesquisa continua fornecendo informações valiosas sobre o mundo em que a sua história se passa. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.